Olá, seja bem-vindo a mais um tempo de ensinamento. Nós hoje vamos dar início à parte número 6. Vamos falar um pouco sobre direção ou direcionamento. Algo que nos falta muitas vezes nos dias de hoje. E uma das grandes perguntas que, se nunca te fizeram, eu vou-te fazer agora, e eu peço que pares tudo que estejas a fazer agora, é onde é que tu te imaginas? Onde é que tu te vês nos próximos 10 anos? Parece uma pergunta muito simples, mas é uma pergunta que muitos de nós têm dificuldade em responder. Muitas das vezes isso acontece porque nós não temos direção. Porque, na verdade, quem não tem direção é porque muitas das vezes está buscando muitos atalhos em vez de se focar na direção. Cuidado com os atalhos que tu tendes a seguir. Cuidado no meio do caminho o que te vão propor. Cuidado com isso. Porque muitas das vezes os atalhos, se existem atalhos, é porque é um caminho mais fácil de chegar a um destino. Então, nem todo o caminho mais fácil nos vai permitir chegar ao nosso destino desejado. Só que eu gostava que tu virasses, e por isso disse para parares um bocadinho aquilo que possas estar a fazer e te focasses. Qual é o teu objetivo que tu tens num tempo próximo? Há pouco falámos em 10 anos, mas eu agora reformulo essa pergunta para um tempo mais próximo. Onde é que tu te vês no próximo ano? O que é que tu te vês a fazer? Será que aquilo que tu estás a fazer agora vai de encontro à direção que tu queres? Será que o teu emprego, aquilo que tu estás a fazer nesse exato momento, é aquilo que tu queres? Será que é isso que conforta o teu coração? A verdade eu te digo, e as probabilidades assim o indicam. A maior parte da população jovem, ela está sem direcionamento. Hoje em dia, até aos 30 anos, quantos jovens eles estão numa direção, aquilo que eles gostam de fazer, e de um momento para o outro vêm-se a fazer outra coisa? Porque às vezes existem atalhos que nos levam a caminhos errados. Mas, deixando isso à parte, algo que nos leva a uma direção certa é a previsão. E conectando essa palavra com direção, previsão não mais é que um antes de ver algo. É uma pré-visão. Então não tem mal nenhum nós termos uma previsão. Não tem mal nenhum nós estarmos aqui, e na verdade até é bom nós sonharmos, nós imaginarmos como irá ser daqui a 10 anos ou daqui a um ano a nossa vida. Mas nós vemos que não basta ter uma pré-visão se eu não caminhar em cima dessa visão. Então não adianta eu ter prés se eu não continuar no adiante. E na verdade foi aí que eu consegui ligar algo que vai impactar a tua visão sobre a direção. É que os prognósticos, falando de previsão, os prognósticos, eles não ganham resultados, mas a fé, eles alimentam esses mesmos resultados. Vou-te dar um exemplo. Num jogo de futebol, antes do jogo acontecer, tu podes dar um prognóstico, eu posso dar um prognóstico, só que não necessariamente não é isso que vai acontecer. Agora, há um detalhe no meio desse prognóstico. Quanto mais nós estudarmos esse jogo, quanto mais nós analisarmos esse jogo, o tipo de jogadores, o tipo de equipa, mais favorável nos vai ser indicado o prognóstico. É mais possível acertar. Só que não é por eu ter tudo tão detalhado que isso vai ditar o resultado que vai acontecer. Mas isso me vai aproximar do resultado que isso vai acontecer. Ou seja, passando para o nosso lado aqui, quando nós temos uma direção, nós podemos alinhar tudo nessa direção. Contudo, isso vai nos aproximar dessa direção, só que isso não vai garantir que isso aconteça. Porque há várias atenuantes no meio do caminho. Há várias atenuantes no meio dessa direção. Mas passando aqui para o nosso tema do nosso vídeo, antigamente, numa era antiga, os médicos não eram tão capacitados como nos dias de hoje. Os médicos não tinham tantas ferramentas como no dia de hoje.
De certa forma que o prognóstico era mais difícil de acontecer, certo? Ou seja, há 100 anos atrás, um médico ele podia dar um prognóstico de uma doença, por exemplo. Só que o prognóstico não era tão infalível, porque ele, de certa forma, não tinha os meios adequados, não tinha as maquinarias adequadas, não tinha tudo aquilo para que os testes pudessem comprovar esse prognóstico. Então chegamos aqui a um ponto de partida. Então, para que quanto mais prognóstico nós tivermos, nós vamos precisar de testes. Nós vamos precisar de passar a ação. Não adianta prognósticos se tu não tiveres testes. Então, às vezes, o que anda a faltar na tua vida para esse direcionamento pode ser um teste. Pode ser fazeres algo. Posso garantir uma coisa. Se tu não fizeres nada, se tu ficares parado, nada vai acontecer. Se tu fizeres alguma coisa, se tu, além do prognóstico, além de já tens uma direção, já tens prognóstico, para tu trabalhares em cima disto, tu precisas fazer testes. Porque se não fizeres nada, como eu te disse, não vai acontecer nada. Agora, se tu fizeres teste atrás de teste, de início pode não acontecer nada. Mas mais à frente, quem sabe, pode acontecer alguma coisa. Ninguém sabe. Basta tentar. Deixa-me dizer-te uma coisa. Um carro demorou vários anos a ser construído. Deixa-me dizer que demorou mais ou menos 6 anos. 6 anos a ser construído. O primeiro carro. E começou pelo simples motor. Passado sensivelmente 3 anos, deu-se início a um outro motor. E enfim, nessa junção de coisas, deu-se um carro. Um carro começou a andar. Então, deixa-me dizer-te algo. Demora anos às vezes o processo. Demora anos às vezes o concluir de algo na tua vida. Não é sobre ser agora. Um hábito. E deixa-me levar agora para esse exemplo. Um hábito, ele demora tempo a acontecer. Demora tempo. Nós hoje vemos um carro, mas nós não nos lembramos que isso levou 6 anos a ser construído. Com os médicos é igual. Os médicos de hoje eles têm ferramentas que permitem um prognóstico maior, um resultado maior. Então, o que é que está-te a faltar para teres uma direção certa? Para teres um direcionamento certo na tua vida? E a verdade é que o nosso trabalho ele deve aumentar os nossos prognósticos, para que a nossa taxa de alcance ela aumente a concretização dos nossos objetivos. E eu separei alguns pontos que são importantes. E a primeira figura que me veio logo em mente, claro, tinha que ser Jesus. Jesus, ele era perito em aumentar prognósticos. Ele era perito em resolver equações. De certa forma que me fez parar naquela passagem quando aquele homem que padecia, que ele não conseguia andar, ele tinha uma enfermidade. Durante 38 anos, ele naquele tanque de Betesda, ele ficou a ver pessoas, ficou a participar da cura de outras pessoas, só que ele ainda assim ficou 38 anos à espera da sua cura. Só que Jesus, houve um momento em que Jesus apareceu, mesmo passados 38 anos. Na tua vida, Rui, eu nunca tive um contacto com Jesus. Eu nunca tive uma experiência com Jesus. Às vezes tu tens que esperar 1, 2 anos, às vezes é 1 minuto. Enfim, cada um tem um tipo de destino. E deixa-me contar-te uma coisa. Quando nós não temos uma direção certa, qualquer boleia ela chega. Qualquer boleia ela nos basta. Então cuidado com as boleias que nós apanhamos. Cuidado com a boleia que tu apanhas. E Jesus, ele era perito em aumentar prognósticos. Porque ele apareceu naquele lugar onde aquele homem padecia de uma enfermidade durante 38 anos. E ele vai ao pé daquele homem e ele pergunta: tu queres ficar são? E a pergunta que eu faço é a seguinte: como é que um homem que padece de uma enfermidade durante 38 anos, ele não vai querer a sua cura?
E mais, porque é que Jesus ele vai perguntar algo a esse homem, mesmo ele sabendo que Jesus seria a cura para esse homem e sabia que ele iria ser curado? Porquê é que ele pergunta? Deixa-me dizer algo e grava isso na tua mente. Muitas das vezes, Jesus ele pergunta algo para que ele obtenha uma resposta. Porquê? Porque no nosso declarar, no nosso falar, aumenta o prognóstico do nosso resultado. Então Jesus naquele momento ele estava aumentando, ao dizer aquilo àquele homem, ao perguntar aquilo, ele estava aumentando as hipóteses daquele homem ser curado. E esse homem ele foi curado porque ele declarou, porque ele falou algo. Não obstante também das outras curas, que Jesus ele perguntava sempre a alguém se ele queria aquele milagre. Porque ele sabia que eles ao declararem, eles estavam tocando no resultado. Eles estavam aumentando essa previsão. Eles estavam aumentando esse prognóstico. Então, o que é que tu precisas para a tua direção? Lembra, tu precisas de uma resposta. Mas essa resposta não sou eu que te dou. Essa resposta está em ti. A resposta ao teu direcionamento está em ti. E por isso é que a palavra vai dizer lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5 e 6, vai dizer assim, presta atenção. Confia no Senhor de todo o coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Versículo 6. Em todos os teus caminhos reconhece e Ele endireitará as tuas veredas. Para qualquer direcionamento, nós podemos ter muitas vozes ao nosso lado, mas a voz principal é a voz de Jesus. Para te garantir um direcionamento, podes ter muitos prognósticos. Eu não sei se tens algum tipo de enfermidade, assim como aquele homem, se tens alguma escassez de visão, se de alguma forma falta-te alguma coisa. Mas o primeiro passo para que algo no teu direcionamento dê certo, para encontrares a direção certa, é assim como diz a palavra do Senhor. É reconhecer Jesus como teu único e suficiente Salvador. É só isso. É só reconheceres que Ele é na tua vida. E grande parte da tua direção, ela vai tomar um rumo certo. Não queiras estar nessa parte em que aos 30 anos, jovens sem direcionamento, jovens sem visão, jovens sem futuro, que não sabem onde vão estar daqui a 10 anos, daqui a 1 ano. Não queiras estar nesse restrito grupo, mas que tu queiras estar naquele grupo onde tu sabes. Eu não sei, vamos ver uma coisa. Eu ao reconhecer Jesus, eu vou estar mais próximo de um resultado certo, de uma direção. Eu daqui a 10 anos eu posso ter em minha mente aquilo que eu vou ser. Eu posso ir em direção a algo. Pode não ser perfeitinho, como vai aqui na mente, porque geralmente não é. Mas os planos de Deus são sempre maiores que os do homem. Fica com essa palavra e nunca te esqueças. Reconhece Jesus na tua vida, porque os planos de Deus são maiores que os nossos. Então aproveita para compartilhar este vídeo. Desde já agradeço a tua participação até aqui, este tempo, e fica com este ensinamento e brevemente vês-te numa próxima parte. Fica com Deus.